E se já estivéssemos vivendo o Apocalipse, você saberia reconhecer os sinais? Em Agentes do Apocalipse, o Dr. David Jeremiah convida você para uma viagem surpreendente, desvendando os mistérios que intrigam a humanidade a respeito dos últimos acontecimentos. Envolvendo dramatização e estudo bíblico, ele faz uma análise instigante dos principais personagens do fim dos tempos, ligando as profecias aos dias atuais como nunca se viu antes. Do autor best-seller David Jeremiah, Agentes do Apocalipse, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. A maravilhosa graça. Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui, na paz do Senhor para todos. Vamos hoje estudar a lição de número 5, Maravilhosa Graça. O textuário dessa lição é bem interessante, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Toda essa lição ela está fundamentada aí no capítulo 6 da carta aos Romanos. Então seria de grande utilidade para você, professor, já fazer uma leitura cuidadosa, se possível exegética, textual desse capítulo, procurando entender o pensamento do apóstolo aqui. Nós vemos que o apóstolo vem trabalhando essa questão da doutrina da justificação pela fé. Mas da forma como ele fala, e Paulo usa aquele método de diatribe que nós já temos nos referido, para dialogar com esse interlocutor imaginário. Será possível, ou será que alguém não iria entendê-lo de uma forma equivocada? E esse pensamento dele, essa forma de exposição, não gerasse mal entendidos? Então Paulo trata disso aqui nesta lição. E nós já começamos aqui com a questão dos inimigos da graça. Dos inimigos da graça, que em lições anteriores nós vemos que Paulo já vai preparando para refutar possíveis contra-argumentos do seu ensino. E algum desses inimigos que a gente pode citar, que a gente vê no texto, era essa questão do antinomismo, que hoje a gente pode dizer que é uma forma de relativismo. É um viver sem normas, um viver sem lei, um viver sem regras, que não se sustenta a lei, à luz do texto bíblico. Então, nós dizemos aí que Paulo já havia dito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Tal argumento seria uma afirmação ao estilo dos antinomistas, pois estes acreditavam que podemos viver sem regras e princípios morais. Então Paulo vai trabalhar a partir daí, mostrar que não é assim. Não é assim. O Evangelho tem suas implicações. Não é lançar a pessoa, não pode tudo, numa forma de eu faço o que eu achar melhor, não é isso. Ou que não tem nada a ver. Então Paulo vai mostrar que o Evangelho, a graça, ela é responsabilizadora. A graça é perdoadora? É. A graça é justificadora? É. Mas a graça é responsabilizadora. Ela tem implicações. Você pode até ver no Evangelho de João, quando a mulher que é flagrada em adultério.
E aí os líderes religiosos dizem que deveria ser apedrejada. Todo conhece a história. E Jesus, depois que aqueles homens são envergonhados, saem, porque também tinham culpa, quando ele diz que o primeiro que não tiver pecado, que atire a pedra, e eles saem, e fica Jesus e a mulher. E Jesus pergunta: onde é que estão os teus acusadores? E ele diz: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Essa é a graça perdoadora. Vai e não peques mais. É a graça responsabilizadora. É isso. Um companheiro meu, que hoje é missionário, né, que está um grande amigo que eu tenho, está hoje na Itália, Altair Germano, explorou com uma maestria muito grande em um dos seus livros. Então nós queremos trazer isso à atenção. Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. No antinomismo não há normas. O que erroneamente aceitava tal pensamento, acreditava que quanto mais pecavam, mais graça receberemos. Então isso não existe. Então Paulo vai combater isso. E a terceira coisa é o legalismo. Esse inimigo também, que o antinomismo nós estamos tratando, seria possível viver sem normas, sem regras? Um outro inimigo que Paulo fala, um outro inimigo da graça, é o legalismo. Você observa isso? Quando ele diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De modo nenhum. Então o legalista, ele achava que ninguém poderia agradar a Deus senão através de preceitos legais. Era necessário você ver essa argumentação dos judaizantes, quando Paulo combate os judaizantes. É necessário guardar a lei. Então Paulo vai dizer que isso não. Que nem o antinomismo era correto, nem também o legalismo. Aí nós vamos no item, no tópico 2, a vitória da graça. A graça destrói o domínio do pecado. Eu coloco aqui, queridos, que o pecado dominou os que não estavam debaixo da lei, dominou os que estavam também sobre esse domínio da lei, ou sobre a égide da lei. Não havia escapatória por causa do velho homem, uma expressão que Paulo usa, que é sinônimo de natureza caída, pecaminosa, que esse iníquo tirano conseguia reinar. Quer dizer, através do pecado, dessa natureza adâmica, que todos carregam, não havia como agradar a Deus. Era impossível. Paulo vai mostrar isso. Então, o argumento que o judeu devoto, que confiava, que era um observador da lei, tinha até uma tradição que diz que havia dois fariseus. Um fariseu dizia assim: nesta cidade só há 2 homens que guardam a lei, eu e meu filho. Se tiver só um, este um sou eu. Então esse tipo de legalismo, de querer agradar a Deus pelos seus méritos, Paulo vai combater. Diz que todos falharam até em obedecer à lei. Todos falharam. Ninguém era justificado pelas obras da lei. Então a graça destrói o domínio do pecado. Paulo vai dizer em Romanos 6:6, é um texto que é crucial no entendimento do pensamento do apóstolo. Ele diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi destruído, para que o corpo do pecado, nosso velho homem é desfeito, para que o corpo do pecado seja destruído. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então essa palavra desfeito, que na tradução de Almeida atualizada traduz como destruído, eu faço uma exegese disso, à luz do texto original, mostrando que esse desfeito, esse destruído, não é no sentido de não mais existir, de que o pecado não é mais uma ameaça, não é nada disso. É um destronamento. Paulo está dizendo o seguinte, que
Em Cristo Jesus, o velho homem, essa natureza pecaminosa, adâmica, ela foi destronada. Que em Cristo Jesus nós podemos subjugá-la pelo poder do Espírito Santo. Pensamento que ele vai colocar com mais firmeza no capítulo 8 de Romanos. Então esse destruído não é que a pessoa não tem mais problema com o pecado. Tem pessoas que acham que não peca mais. Paulo vai combater esses extremos. Nós não podemos nos apoiarmos na graça e com ela temos uma licença para pecar. Não é isso. O pecado na vida do cristão é um acidente. E acidentes não acontecem corriqueiramente nem todo dia. Paulo vai trabalhar isso. Então, se pecar, como disse João, no seu Evangelho, capítulo 2, primeira carta, aliás, na sua primeira carta, temos um advogado. Nós temos Jesus, que nos purifica. Também ele explora no capítulo 1, versículo 7, versículo 9. Então, meus amados irmãos, é importante isso. Eu analiso até o verbo grego katargel, que é um verbo que, que o autor aos Hebreus usa também. No livro eu mostro isso, para que você tenha um maior embasamento. A graça destrói o reino da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a graça, ela vence o pecado e vence, em última análise, a morte também. A graça e os efeitos do pecado. O pecado traz a marca da morte, eu digo aí, tanto a morte física como a morte espiritual, que aqui é o afastamento de Deus, que é uma consequência do pecado. Nada podia destruir esse domínio tenebroso do pecado e fazer parar os seus efeitos. Então, Paulo vai mostrar que Deus em Cristo Jesus é a solução para esse dilema da humanidade. Quais são os frutos da graça? Eu digo aí que a graça, ela liberta. A graça, ela liberta. A graça é libertadora e produz frutos para a nossa santificação. Mas agora, libertado do pecado, feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. A graça libertadora O que Paulo vai mostrar aqui é uma incongruência, O cristão está em Cristo e, ao mesmo tempo, viver uma vida que não reflita essa obra de Cristo na vida dele. Cristo veio para nos libertar. Aí Paulo vai dizer que o pecado não terá domínio sobre você, sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. Mas essa graça, como eu já frisei, ela tem suas exigências. Eu digo aqui o seguinte, eu até peguei uma palavra grega e faço alguma análise desses termos. A primeira aqui que eu analiso, considerar, que é o verbo grego logizomai, significa reconhecer, tomar consciência. Meus irmãos, se nós como cristãos não tomarmos consciência, nos conscientizarmos do que é o Evangelho, quais são as implicações dele e procurar viver à altura desse Evangelho, vamos ser cristãos medíocres. Cristãos nominais, que não tem vida nenhuma, que vive uma vida mundanizada. Então é importante a gente, como diz aqui Paulo, considerai-vos mortos, assim considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. No versículo 13, ele coloca o verbo grego paristemi, que significa colocar-se à disposição de alguém, apresentar-se. Olha, eu me conscientizei do que é o Evangelho. Eu sei quais são as implicações dele. Eu me apresento diante de Deus de acordo com esses princípios que Deus me ensinou na sua palavra. Isso aqui é importante. E eu coloco aí que a graça também santifica. Ele usa o verbo, o grego hagiasmos, tem o sentido de separação. Separação não é alienação. Não é entrar na cultura medieval dos mosteiros, com Antônio do Egito. Não. Não é
se enclausurar e viver num mundo de fantasia. Não é nada disso. É você viver num mundo sem se deixar dominar por essa cultura mundana. Sem se mundanizar. Ou como diz Pedro, não se amoldar, né, o padrão que o mundo dita. O mundo tem toda a sua maneira de ser, mas a graça de Deus nos santifica no meio desse mundo. No meio dessa cultura, distanciada de Deus, egocêntrica, né, maligna, mas nós, como cristãos, devemos ser luzeiros que brilhem no meio dessa geração. Seria importante você, como professor, trazer isso para um debate, procurando não viver só na área acadêmica, mas no lado prático das implicações que o Evangelho traz para nós. O Evangelho ele tem esse lado pastoral, esse lado comunitário, esse lado da vivência, da prática. Não é aquela coisa, só um idealismo, não. O Evangelho ele é prático, não é sem ser pragmático, mas ele é prático para nós. Então, é para você ficar com essas observações, né? E procurar se aprofundar mais ainda, ter mais subsídios para dar uma boa aula. Eu creio que, seguindo esses princípios, você vai realmente abençoar a sua classe. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.